Hoje estreia um novo quadro aqui no Alpha Channel News, o Faça Valer, que esclarece questões sobre direito e leis. Na primeira edição, o advogado e doutor Gustavo Nicolau vai tirar as dúvidas de um telespectador sobre a guarda de filhos. Olá, amigos da Alpha Channel. Meu nome é Gustavo Nicolau, sou advogado, professor de Direito Civil e nós vamos responder algumas perguntas que os telespectadores nos enviaram durante a semana sobre alguns assuntos jurídicos de interesse prático. Hoje, o tema escolhido foi divórcio, pensão alimentícia, guarda de filhos, tudo que envolve essa, em geral, traumática ruptura de uma vida em comum. A primeira pergunta que nós recebemos aqui foi do Rodrigo. Ele que está se divorciando e pergunta aqui para nós se a lei da guarda compartilhada está em vigor e será aplicada no caso dele. Rodrigo, como grande regra geral, o filho fica com a mãe. Essa é uma regra praticamente universal. O IBGE mostra que 97% dos divórcios, a guarda fica com a mãe, restando ao pai apenas o direito de visitas, que normalmente ocorre num dia da semana durante 2 a 3 horas e ao final de semana, quinzenalmente. Por que quinzenalmente? A ideia é que um final de semana o filho passe com a sua mãe e o outro final de semana com um pai, que vai exercer o direito de visitas. Quando a criança é muito pequena, é natural que neste final de semana do pai a visita seja restrita, a visita seja limitada num período de 2, 3 horas. Conforme a criança vai crescendo, esse período aumenta e às vezes chega até mesmo ao final de semana inteiro, com o pai devolvendo a criança ao final do domingo. Existem casos nos quais a criança fica com o pai, mas são casos muito raros. Nesses casos, em geral, falando em tese, a mãe deve ter realizado ou praticado condutas bastante gravosas que levaram o juiz ao convencimento de que, naquele caso específico, o ideal para a criança seria o pai ter a guarda e a mãe o direito de visitas. Mas, repito, é uma absoluta exceção. O normal mesmo é que a guarda fique com a mãe. Em que pese a lei da guarda compartilhada ter sido aprovada, promulgada, aliás, com bastante festa, com bastante ânimo da doutrina civilista, ela ainda não está sendo aplicada de maneira eficaz em todos os casos. Em metrópoles como São Paulo, por exemplo, é muito difícil efetivar, é muito difícil concretizar uma guarda compartilhada, tendo em vista os constantes deslocamentos que ela gera. E mais, a guarda compartilhada só funciona com pai e mãe em absoluta sintonia, civilidade, maturidade, razoabilidade, cordialidade, o que todos nós sabemos é raro em situações como esta. Nessa mesma esteira, eu tenho uma pergunta aqui da Júlia, que também está num caso semelhante, e a Júlia pergunta para a gente sobre os alimentos e a nova lei de alimentos. Ela pergunta da prisão e também pergunta sobre a possibilidade de negativar o pai pelo não pagamento dos alimentos. Tudo isso é possível, é previsto em lei e está sendo aplicado na prática. O pai que não paga a pensão alimentícia vai preso. Essa prisão pode ser de 30 a 90 dias em regime fechado, ele não sai de lá, até que ele pague os débitos alimentares dele. Isso tem previsão em lei e tem sido aplicado constantemente na prática. Mande também suas perguntas para os nossos próximos quadros, para os dados que você tem aqui na sua tela. Será um prazer responder às suas perguntas e manter contato com você, telespectador da Alpha Channel. Até a próxima! Na semana que vem tem outro tema relevante no Faça Valer.